Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha o Corinthians no mercado on fire. Depois de Memphis Depay, agora o Timão acerta com André Carrijo, atacante da seleção peruana e que estava na Arábia Saudita. Eu vou te contar detalhes. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal. É isso, hein, Corinthians? Mais um. O Corinthians, simplesmente depois do fechamento da janela de transferências, resolveu trabalhar. Porque, como a gente já vinha falado aqui nos últimos vídeos, né, jogadores que se desvinculassem das suas equipes até o dia 2 de setembro, eles estariam livres no mercado e com a rescisão dentro da janela. Portanto, poderiam negociar com outras equipes. O Corinthians buscava esses jogadores. Depois do fechamento da janela, em que você tem que fazer as coisas meio correndo, saber quais jogadores estão, enfim, né, encerrando o ciclo, o contrato e tudo mais, e muitas vezes até tem que despender um valor para negociar com o clube. Pois bem, jogadores liberados, eles estão aptos a negociar. Assim, desta feita, o Corinthians negociou com o Memphis Depay, que estava livre no mercado desde que saiu do Atlético de Madrid. E agora, André Carrijo. André Carrijo, meia atacante, ou atacante, né? Eu já vou falar um pouco mais sobre a característica dele para vocês entenderem onde ele pode jogar e qual jogador o Corinthians está contratando. Mas é um homem de frente, que tem mais de 100 jogos pela seleção peruana, marcou o primeiro gol da seleção peruana em Copas do Mundo depois de 36 anos contra a Austrália na Copa do Mundo da Rússia, quando a seleção se classifica, né, para jogar, fica na primeira fase, né, ele marca só um golzinho e tal, mas o Carrillo foi o cara que fez o gol numa assistência do Paulo Guerreiro, né, numa jogada pela esquerda. O André Carrillo, ele estava livre no mercado, porque ele conseguiu a rescisão até o dia 2 com o Al-Qadisiah, que é um time da Arábia Saudita que pouca gente conhece, mas que, na verdade, subiu de divisão, né, da segunda para a primeira nessa temporada, lá no Sauditão, onde tem Neymar, Benzema, Cristiano Ronaldo, essa turma toda, Roberto Firmino, toda essa galera. O Al-Qadisiah agora está disputando a primeira divisão. Ele subiu com o time e eles estão dispostos aí a fazer altíssimos investimentos. Ele já tem 33 anos, então uma idade um pouquinho mais avançada do que o Memphis Depay, por exemplo, que chega com 30 anos, o que eu considero no auge, faz uma diferença, sim, 2, 3 anos nessa faixa etária, embora 33 anos acho que seja um jogador que ainda possa performar e muito. Ele assina contrato até o fim do ano que vem, ou seja, diferentemente do Depay, né, que fica 2 anos e alguma coisa, o André Carrillo fica só mais uma temporada, mas dependendo de bônus, metas atingidas, ele pode até ter uma extensão de contrato. O fato é que nesse finalzinho de 2024, mais a temporada seguinte, ele fechou com o Corinthians, vem de um lugar onde ele ganhava um alto salário, mas, repito, ele não vem trocando o futebol da Arábia Saudita pelo futebol do Corinthians. Ele já tinha rescindido, ele estava livre no mercado e isso facilita dentro da negociação. Ele vai ganhar pouco? Não, claro que não. Ele ganhava mais do que, enfim, vai receber no Corinthians? Provavelmente. A gente está falando de os salários da Arábia Saudita na casa de, muitas vezes, 4, 5, 6 milhões de reais por mês. O Roberto Firmino ganha 10 milhões de reais por mês. E o Corinthians deve pagar um salário aí perto, na casa dos 2 milhões. Está pagando 3,5 para o Depay, deve pagar um salário de 2 milhões para o André Carrijo. A gente fica normalizando esses valores altos, mas eu já conversei com vocês sobre isso, de que o futebol ele inflacionou. Ele realmente está muito caro, essa bolha vai estourar em algum momento, não só para o Corinthians, mas para todo mundo, porque se você não paga esse valor, outro clube paga. E a gente tem aqui vários jogadores no futebol brasileiro de um nível muito inferior, ganhando 1 milhão de reais por mês. Os altos salários, né, os jogadores que recebem 2 milhões, estão aí. Gabigol, Dudu, Yuri Alberto, Bruno Henrique, estão nessa faixa aí, Arrascaeta. Arrascaeta acho que um pouco menos, mas, cara, é perto de 2 milhões. Coronado. Então, assim, infelizmente, a gente está tratando de altíssimos salários para jogadores que talvez não correspondam a tanto, mas o futebol está dessa maneira. E ainda mais quando você compete com outros mercados, como a Europa, como a Arábia Saudita, como o futebol dos Estados Unidos, como o leste europeu. Os caras pagam muito, então não tem muito o que fazer, né? O André Carrijo, ele é um jogador que estava, como eu disse, na Arábia Saudita, e antes do Al-Qadisiah, ele estava no Al-Hilal e foi comandado por Ramon Dias, vejam só. Ele teve algumas temporadas
no Al Hilal, sob comando do Ramon. Ramon conhecia muito bem esse jogador e indicou, né? Então é um pedido de Ramon Dias, ele foi determinante no processo, porque o Carrijo tinha outras propostas, né? Obviamente, são jogadores que têm concorrência, ele é um cara muito, digamos assim, ainda num auge físico interessante, né? Até pelo que já fez na seleção peruana, e poderia jogar em outros mercados, mas o Corinthians conseguiu acertar com esse jogador. Ele tem uma carreira que ele surge no Aliança Lima, né? Lá do Peru. Depois, ele surge muito bem, muito cedo e tal, vai para Portugal, onde ele joga no Sporting, joga no Benfica, depois passa pelo Watford, da Inglaterra, e aí ele vai para o Al Hilal e Al Qadisiá. Então ele tem passagens, obviamente, pelo Aliança Lima, dentro do seu país, futebol português, Premier League e agora Arábia Saudita. André Carrijo, 33 anos, ele sempre foi um ponta de velocidade, força física e agilidade.